Ucrânia e Rússia encerram conversas e anunciam segunda rodada de negociação. E você vai ver também. Guerra da Ucrânia entra no 5º dia e ONU diz que 500 mil refugiados já deixaram o país. O rublo desaba após novas sanções e russos correm para os bancos. A FIFA proíbe a Rússia de disputar a Copa do Mundo. ONU alerta que são necessárias ações urgentes para lidar com riscos das mudanças climáticas. E ainda, mesmo em meio ao caos vivido na Ucrânia, a fé prevalece. Correntes de oração dentro e fora do país levam esperança a quem sofre com os efeitos da guerra. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília e você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. A guerra da Ucrânia entrou no 5º dia e as negociações entre os representantes da Rússia e da Ucrânia terminaram sem acordo nesta segunda-feira em Belarus. Agora, os representantes irão se reunir com seus governos para consultas antes de uma segunda rodada de negociações. A reunião entre as delegações da Ucrânia e da Rússia chegou ao fim sem acordo entre os países. Logo após o encontro, explosões começaram a ser ouvidas em Kiev, capital ucraniana. A prefeitura disparou um alerta via aplicativo de celular sobre um possível ataque aéreo. Sirenes tocaram por toda a cidade. O assessor do presidente da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, declarou aos jornalistas que o objetivo principal era discutir o cessar-fogo e o fim das ações de combate no território da Ucrânia. Já o representante russo no encontro, Vladimir Medinsky, disse que o país concordou em continuar as negociações. A conversa com o lado ucraniano acabou. O encontro durou cerca de 5 horas. Durante esse tempo, discutimos todos os itens da agenda em detalhes. Identificamos alguns pontos a partir dos quais podemos prever posições gerais. E o mais importante, nós concordamos em continuar negociando. A próxima reunião será realizada nos próximos dias na fronteira entre a Polônia e Bielorrússia. Já existe um acordo relevante. Antes da reunião, os representantes das duas delegações vão consultar a liderança de seus países sobre suas posições para a negociação. Nenhum dos presidentes participou do encontro. O ministro bielorrusso das Relações Exteriores, Vladimir Makey, recebeu as duas delegações e as tranquilizou sobre a segurança no local do encontro. A reunião aconteceu na região de Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia, uma das residências do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que é aliado do presidente russo, Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se mostrou cético em pronunciamento hoje. Ele disse que, como sempre, não acredita no resultado das negociações, mas não vai impedir as tentativas de acordo. E enquanto era realizada a reunião entre as delegações russas e ucranianas em Belarus, os presidentes da Rússia e da França conversaram sobre o possível fim da ação militar na Ucrânia. Durante uma conversa com seu homólogo francês Emmanuel Macron, o presidente russo Vladimir Putin estabeleceu uma série de condições para acabar com a guerra. Putin exigiu o reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia, a desmilitarização e desnazificação do Estado ucraniano e a garantia de seu status neutro. Ele afirmou que estes são os pré-requisitos para qualquer acordo. E neste 5º dia de ofensiva russa contra a Ucrânia, a sessão emergencial da Assembleia Geral da ONU em Nova York foi aberta hoje com um pedido de 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do confronto. Com respaldo dos chefes da entidade de que o conflito fere a lei internacional, Shahid defendeu um cessar-fogo imediato. Ele frisou que a guerra deve parar imediatamente. Abdullah Shahid também disse que as consequências humanitárias dos conflitos serão devastadoras. O presidente da Assembleia Geral da ONU disse que uma janela para o diálogo foi aberta e que há uma sombra de esperança ao citar a reunião realizada nesta segunda-feira entre representantes russos e ucranianos. No discurso, Shahid clamou por uma oportunidade para a paz e que armas são melhores quando não são usadas.
Também durante a reunião extraordinária, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lamentou o momento que a Ucrânia tem vivido, com civis como alvos, e agradeceu os países que acolheram refugiados. Guterres classificou a situação como completamente inaceitável. Ele defendeu que os soldados devem sair das trincheiras e que os líderes busquem a paz. O secretário-geral da ONU também condenou o emprego de forças nucleares de Vladimir Putin. E o Brasil reforçou a posição do país contra a guerra na Ucrânia durante a sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. O embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho pediu uma negociação diplomática a favor da paz no país invadido por tropas da Rússia. E enquanto decisões são tomadas pelos donos do poder, pessoas estão sofrendo nas ruas e nos abrigos. A Agência da ONU para Refugiados informou que o conflito na Ucrânia já forçou 500 mil de pessoas a fugir do país. A Polônia recebeu a maioria deles, cerca de 281 mil. Só no domingo, os guardas de fronteira informaram que quase 100 mil pessoas chegaram ao país procedentes da Ucrânia. Mais de 1,5 milhão de ucranianos já viviam em território polonês antes da ofensiva russa. Agora, a população se organiza nas redes sociais para arrecadar dinheiro e medicamentos, oferecer abrigo, refeições, trabalho ou transporte gratuito para os refugiados. Países como Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia também receberam um grande número de pessoas. A agência da ONU informou ainda que 34.600 ucranianos buscaram refúgio em outros países europeus mais afastados da fronteira, como este adolescente que chegou à Alemanha com a mãe e o irmão. Realmente espero que nosso exército consiga lidar com isso. Acredito neles de todo o coração. E acredito fortemente que vamos voltar para casa em segurança e que todos estão lutando pelo nosso país. A maioria dos refugiados são mulheres e crianças. Os homens ucranianos entre 18 e 60 anos, em idade de combate, foram proibidos de deixar o país para lutar contra a invasão russa. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que assinou nesta segunda-feira um pedido para que a Ucrânia possa integrar a União Europeia. No canal oficial que Zelensky mantém no Telegram, ele disse que assinou a inscrição para a participação da Ucrânia como membro da União Europeia de maneira imediata. O presidente da Ucrânia afirmou ainda que o objetivo do país é estar junto com todos os europeus e, mais importante, estar em pé de igualdade. Zelensky agradeceu o apoio das potências ocidentais, considerando o apoio à coalizão contra a guerra como incondicional e sem precedentes. E o presidente Jair Bolsonaro optou pela neutralidade do país sobre a invasão russa da Ucrânia e disse que o conflito deve chegar a uma solução em breve. Em entrevista à assessoria de imprensa do gabinete do Ministério das Relações Exteriores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil vai manter uma posição de cautela sobre a invasão russa à Ucrânia. Ele disse que ninguém é a favor de guerra em lugar nenhum do mundo e que o voto do Brasil em resolução da ONU sobre o conflito entre os países é livre e com equilíbrio. Olha, nós queremos a paz, pela neutralidade queremos a paz e não queremos trazer um problema que cause sofrimento para a nossa população. Já temos problemas bastante sério no Brasil. Eu não quero trazer mais problemas para o Brasil. O presidente lembrou ainda da conversa de mais de 2 horas que teve com Vladimir Putin sobre o conflito e questões comerciais, dentre elas a importação de fertilizantes pelo Brasil e do nosso comércio. Mas preferiu não entrar em detalhes do que foi dito por Putin sobre a Ucrânia. Bolsonaro demonstrou otimismo e disse que espera que os países da OTAN não potencializem o problema que está para ser resolvido. O Itamaraty afirmou que pelo menos 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia. Ainda constam cerca de 100 brasileiros registrados na lista da Embaixada Brasileira em Kiev, que continuam em solo ucraniano. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que 80 brasileiros conseguiram ir para países fronteiriços, como Polônia e Romênia, com a ajuda da Embaixada Brasileira na capital ucraniana.
Segundo o Itamaraty, um plano de contingência atualizado em janeiro deste ano prevê a possibilidade de resgate quando as condições permitirem. Na semana passada, o governo informou que a comunidade brasileira registrada na Ucrânia antes do conflito era estimada em aproximadamente 500 pessoas. O número de brasileiros que se registraram foi bem inferior. Ainda constam, segundo o Itamaraty, cerca de 100 brasileiros registrados na lista da Embaixada Brasileira em Kiev que continuam em solo ucraniano. O grupo de trabalho Brasileiros na Ucrânia e a Embaixada em Kiev seguem buscando localizar e contatar brasileiros ainda na Ucrânia com o apoio da Embaixada em Varsóvia. A intenção é verificar a situação pessoal de todos, condições de segurança nos locais onde estão abrigados e possibilidade de saída. E você vai ver ainda nesta edição, ONU alerta que são necessárias ações urgentes para lidar com riscos das mudanças climáticas. E ainda, correntes de oração dentro e fora da Ucrânia levam esperança a quem sofre com os efeitos da guerra. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. O relatório publicado hoje por especialistas climáticos da ONU apresenta um panorama das duras consequências das mudanças climáticas para as quais a humanidade não está preparada. Essas são as principais conclusões do painel intergovernamental de especialistas sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC. Os efeitos se tornaram uma realidade para cerca de 3,5 bilhões de pessoas, deixando quase metade da população mundial muito vulnerável. A temperatura do planeta aumentou em média 1,1 graus Celsius desde a era pré-industrial. Isso gerou a extinção de várias espécies de animais, o aumento de doenças transmitidas por mosquitos, mortes por calor e seca, além da perda de colheitas e de populações de peixes. Mas este é apenas o começo. Com um aumento de 1,5 graus Celsius, entre 3% e 14% das espécies terrestres poderiam desaparecer e o número de pessoas expostas a doenças como a dengue aumentaria em bilhões. Ultrapassar este número, mesmo que temporariamente, teria consequências irreversíveis em alguns ecossistemas fundamentais, como os recifes de coral, os glaciares de montanha e as calotas polares. Hoje, as medidas que podem ser tomadas para limitar ou se preparar para as consequências das mudanças climáticas são o principal tema do relatório do IPCC. O painel alerta que o mundo não está pronto. O aquecimento acontece em um ritmo mais acelerado do que as ações para reduzir as consequências. Além disso, no ritmo atual de planejamento e implementação da adaptação, a lacuna entre o que é necessário e o que é feito continua aumentando. O mês de fevereiro termina como o segundo mês mais seco em 27 anos. O sistema Cantareira teve o menor volume dos últimos 6 anos, mas a Sabesp negou o risco de desabastecimento no momento. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o segundo mês do ano termina com um déficit de chuvas de 66% na capital paulista. É o segundo fevereiro mais seco da série histórica do CGE, que detém dados desde 1995. O acumulado médio de precipitação foi de 75 milímetros, o que corresponde a apenas 34% da média do mês. O mês atual só perde para fevereiro de 2018 como o mais seco, quando o acumulado foi de 64 milímetros. A falta de chuvas na região metropolitana de São Paulo tem piorado o volume nos reservatórios de água que abastecem a população. O sistema Cantareira opera com cerca de 43% de seu volume. Segundo a Sabesp, é o menor número dos últimos 6 anos, se comparado com o mesmo dia 27 de fevereiro. Especialistas acreditam que é possível que falte água nas casas ainda este ano. Apesar disso, a Sabesp nega que haja risco de desabastecimento neste momento. A guerra na Ucrânia pode refletir em prejuízos ao PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o país tem a pior projeção de crescimento para este ano entre nações da América Latina. O Brasil tem baixa perspectiva de crescimento econômico entre os países da América Latina para este ano. Essa foi a sondagem mais atual divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. O cenário pode se agravar com a guerra na Ucrânia.
A pesquisa ouviu 160 especialistas espalhados em 15 países diferentes. Caso a situação se mantenha, o conflito no leste europeu, iniciado na última semana, pode causar impacto direto no Produto Interno Bruto do Brasil ao longo deste ano. Entre as consequências, a população estão a possibilidade de alta no preço dos alimentos, dos combustíveis e a instabilidade cambial. O Brasil registrou queda do PIB entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro de 2022, saindo de 54,5 pontos para quase 15,5 pontos, ficando com o menor índice entre as nações da América Latina. Outro aspecto da economia brasileira que pode ser impactado pela guerra é o preço dos alimentos. A Rússia e a Ucrânia estão entre os principais produtores mundiais de trigo. O medo da escassez de produtos assusta o mercado econômico. As incertezas podem contribuir para aumentar a inflação. A cotação do rublo, a moeda russa, desabou hoje e registrou valores mínimos em relação ao dólar e ao euro, devido às sanções impostas pela invasão da Ucrânia. A moeda russa era negociada a 100 unidades por dólar nesta segunda-feira, contra 83,5 na quarta, último dia de registro de uma taxa de câmbio oficial antes do início do conflito. As negociações foram suspensas depois de ultrapassarem os limites permitidos nas operações. Para defender a economia do impacto das sanções, o Banco Central da Rússia anunciou que vai elevar a taxa básica de juros em 10,5 pontos percentuais a 20%. Nas ruas, russos manifestaram preocupações com as economias. Até o momento, foi registrado um aumento do fluxo de clientes às agências bancárias, que ainda não se configura como uma corrida em massa para a retirada de depósitos. Estados Unidos, União Europeia e outros países anunciaram que vão excluir alguns bancos russos do Sistema Internacional de Pagamentos Bancários SWIFT e de qualquer transação com o Banco Central Russo. Antes da invasão e das sanções, a inflação já estava em forte alta na Rússia, o que obrigou o BC a aumentar a taxa de juros várias vezes. O maior avião de carga do mundo, o ucraniano Antonov 225 Miriá, foi queimado no ataque russo a um aeroporto perto de Kiev. O avião comportava mais de 1.500 pessoas. A sua capacidade de carga era de 250 toneladas. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, fez uma publicação nas redes sociais dizendo que a Rússia pode ter destruído nosso Miriá, mas que o país vai prevalecer. A fabricante de armas estatal ucraniana disse que a restauração do avião custaria mais de 3 bilhões de dólares e levaria muito tempo. A aeronave voava a 9.000 metros de altitude e alcançava 800 km por hora. O Miriá tinha 84 metros de comprimento, 18 metros de altura e a distância da ponta de uma asa à outra ultrapassava 88 metros. A capacidade estrutural máxima para cargas é de cerca de 152 toneladas. Miriá, que significa sonho em ucraniano, foi construído na União Soviética em 1988 para transportar um ônibus espacial soviético, o Buran. Com o colapso da União Soviética, o programa Buran foi encerrado e o avião foi deixado no território da Ucrânia independente. A FIFA proibiu a Rússia de disputar as eliminatórias e a Copa do Mundo. A decisão foi em conjunto com a UEFA em resposta à invasão da Ucrânia. A decisão também afeta o futebol feminino e as categorias de base. A suspensão implica na proibição da seleção russa disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar e, consequentemente, o próprio Mundial. A decisão envolve as seleções de base masculinas e femininas, além dos clubes do país. As medidas foram tomadas pelo Bureau do Conselho da FIFA, responsável pelas decisões mais importantes do futebol europeu. No mesmo dia, o COI recomendou às federações a exclusão dos atletas da Rússia e Belarus das competições internacionais. A partida aconteceria contra a Polônia na repescagem das eliminatórias no dia 24 de março. A UEFA vai decidir ainda se a Polônia avançará para a próxima fase. Após as punições anunciadas pela FIFA, incluindo a proibição de jogar no território russo e o uso de símbolos como a bandeira e o hino, houve críticas por parte da Polônia e da Suécia, que reafirmaram a intenção de não jogar contra a Rússia. Como a suspensão da Rússia vale para todas as categorias, a seleção não poderá disputar a Eurocopa Feminina que ocorrerá na Inglaterra. O substituto ainda não foi anunciado.
E mesmo em meio ao caos vivido na Ucrânia, a fé se sobrepõe. Correntes de oração dentro e fora do país levam esperança a quem sofre com os efeitos da guerra. As imagens desta igreja cristã cheia, no momento de louvor, foram gravadas neste último domingo na Ucrânia. No país em guerra, esses ucranianos permanecem firmes na fé e encontram paz, mesmo em meio aos bombardeios que atingem várias cidades. Os irmãos deram exemplo, foram para a igreja, abriram o coração, oraram. Eu acho que a fé vai ganhar essa batalha lá. De Buenos Aires, na Argentina, o missionário R.R. Soares incentiva a corrente de oração que o próprio povo ucraniano iniciou nos primeiros minutos de guerra. Enquanto o solo ucraniano sofria ataques da Rússia, debaixo da terra, a população vencia a aflição por meio da fé. Acabei de receber esse vídeo que os irmãos lá pegaram em Kiev, Ucrânia, onde está havendo a guerra, eles no metrô louvando a Deus. Eu faço a minha parte aqui, começo orando dizendo: Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está assistindo agora e que vai se emocionar vendo os irmãos sem medo dentro do metrô, louvando a Deus, porque só o Senhor pode abençoar. Da Igreja Internacional da Graça de Deus na Romênia, o pastor Hilton Santos também faz a parte dele. A gente montou na igreja uma força-tarefa de oração em favor do povo ucraniano e levantamos e incentivamos os nossos membros a ajudarmos e fazermos doações. E os membros estão fazendo isso, levando doações de alimento, de tudo que é possível. E, inclusive, oferecendo suas casas para receber pessoas que estão fugindo, até porque nós estamos no inverno. Hoje, por exemplo, aqui está nevando. Então, nós estamos no inverno rigoroso. Então, todo esse tipo de ajuda que nós podemos oferecer como igreja e como cristãos estamos oferecendo. A Romênia é um dos países que fazem fronteira com a Ucrânia e é para onde muitos cidadãos daquele país e estrangeiros têm fugido. Está sendo, no momento, a rota mais facilitada, porque o governo romeno abriu as fronteiras para receberem os refugiados. Óbvio que está tendo toda aquela triagem de documento e tal, mas está facilitando bastante. O pastor Hilton conta que é o próprio governo que coordena todas as doações que chegam até lá. E nas fronteiras, milhares de mãos se estendem para ajudar todos aqueles que tentam seguir em frente. Mas ele explica que para isso é preciso muito mais do que ajuda material. O mais importante é o apoio espiritual. O poder da oração é a única coisa capaz de deter esse conflito nesse exato momento. E é muito importante porque não só a Igreja Internacional da Graça de Deus tem desenvolvido todos os dias, em 2 horários, uma campanha séria de oração em favor dos nossos irmãos que estão em aflição nesse momento, mas também outras igrejas. E aqui você vê uma força-tarefa de oração, porque a oração muito pode em seus efeitos. Da Ucrânia, são vários os pedidos de oração que chegam até o pastor Hilton, como desta senhora, de 76 anos. Sozinha, sem ninguém, de repente o país é atacado e ela entra em contato, foi até pelo WhatsApp. Nós temos vários canais de ajuda espiritual e ela entrou em contato pelo WhatsApp e recebeu a oração, recebeu a ajuda e depois da oração o ânimo voltou. São resultados como esse que dão a certeza de que somente pela fé é que é possível vencer essa guerra. Ore comigo por eles, veja esse testemunho, compartilhe com outros e vamos fazer nosso povo. Haja o que houver, nós somos de Deus e vamos vencer. Sim, o mundo em oração pela paz na Ucrânia. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens dessa edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.